Oi, gente, a nossa aula de hoje é sobre letra e fonema. Eu vou explicar para vocês resumidamente e dar alguns exemplos. Acompanhem aqui nos slides. Ó, estão vendo como a sala inteira está prestando atenção, esperando do que vai tratar a aula? Vejam só, até os animaizinhos estão prestando atenção. Bom, por definição, o fonema é a menor unidade sonora da fala e a letra é a representação gráfica do fonema. Tá, e o que isso significa? Vou explicar. A humanidade, antes de escrever, ela falou. Então, antes da gente ter inventado a escrita, nós, como humanidade, né, falando nos seres humanos como humanidade, antes de inventarmos a escrita, inventamos a fala. Porque no início de tudo, nós nos comunicávamos por desenhos que a gente deixava lá como é que chama? Nas cavernas, né? Porque nós éramos homens e mulheres das cavernas. E aí depois a gente se comunicava com sons guturais, com gestos, né? E aí progressivamente inventamos a linguagem para poder entendermos melhor uns aos outros, o que não foi uma garantia de nada, né? E depois nós vimos a necessidade de registrar de alguma maneira aquilo que nós falávamos, ou a nossa cultura. E aí inventamos a escrita. A escrita foi inventada por volta do ano 4000 antes de Cristo. Mas muito antes disso, desde quando o ser humano surgiu na Terra, nós já falávamos de alguma maneira, né? Enfim, mas não é disso que eu vou falar de fonema e letra. Fonema, então, resumidamente, são os sons. Fonema é som, a menor unidade sonora da fala. E assim, som, por exemplo, isso é som. Não se trata de sílaba, assim, é uma unidade sonora que não tem sentido, na verdade. Ele só vai ter sentido quando ele se juntar com outros sons, formando sílabas e depois palavras. E a letra é a representação escrita do som. Então, quando você escreve a letra I, por exemplo, está representando o som de I, e assim por diante, tá? Então, letra é o escrito e fonema é o som, como a gente teve a necessidade de representar por escrito aquilo que falava, então a escrita é a letra e o som é a fala. A letra é a representação desse som. Esse som se chama fonema e a letra é a letra, enfim. Vamos para o próximo slide que vocês vão entender melhor. Letra e fonema. Então, vamos ver aqui algumas palavras. A palavra fruta, por exemplo. Ó, fruta. Vocês têm F-R-U-T-A. Nós temos 5 letras, e 5 fonemas, né? 5 letras, 5 fonemas. Aí eu vou explicar para vocês em que consistiriam ou consistem esses fonemas. Olha só. A. São 5 sons diferentes, ó. Fruta. Dá para perceber? Se a gente for falando devagarinho cada um, a gente percebe cada som, ó. O som do F. Tá vendo? É o som do R. O som do U. T, A. Fruta. Dá para distinguir aí 5 fonemas, 5 sons diferentes. Como vocês perceberam, o som das vogais é muito mais fácil de reproduzir, porque a vogal é A, E, I, O, U, né? E o som das consoantes é mais difícil, porque a consoante, para ela se realizar mais facilmente, ela sempre vai se apoiar numa vogal, né? Daí que muitas línguas ditas primitivas são difíceis de pronunciar porque elas são pautadas, têm mais consoantes do que vogais. A consoante tem uma pronúncia mais difícil. Vamos ver uma segunda palavra, bicho. É o som do B. I, sh, o. Perceberam? B-I, sh, o. Aí eu pus um X ali. Não é que bicho se escreve com X. Bicho se escreve com CH, porque Deus quis, porque a humanidade quis, porque quem inventou a palavra bicho resolveu que escrever com CH. Mas acontece que o CH são 2 letras que representam um só som. Pode ver, ó. É o som do B. I, X, O, X,
esse CH tem o som do X. Eu representei ali, como vocês estão vendo no slide, com a letra X. Eu não estou usando o alfabeto fonético, porque existe um alfabeto fonético. O que é isso, professora, um alfabeto fonético? Alfabeto fonético são as letrinhas que representam os sons. Então, por exemplo, o R pronunciado de um jeito, ele se representa de uma forma, o R pronunciado de outro jeito se representa de outra forma. Mas, neste momento, já é difícil a gente aprender ortografia do português, que é uma língua difícil, e não vou ficar ensinando alfabeto fonético que não carece. O que carece é de vocês entenderem a dinâmica dessa letra e fonema, né? Então, até aqui todo mundo entendeu? Ó, B-I-C-H-O. Essa palavra bicho tem 5 letras, mas 4 fonemas, porque o CH representa apenas o som do X. Pode ver que qualquer outra palavra, quer dizer, qualquer outra palavra não, algumas outras palavras com X, como, por exemplo, pensa em xícara, ó, bicho, xícara. Tanto faz CH como X na escrita, que vai soar igual X, né? Vamos passar para a próxima palavra. Hora. Estão vendo aqui? Hora. H-O-R-A. Se escreve com H, mas o H aí não está fazendo papel de absolutamente nada. Perceberam? Que é como se ele não existisse. Tanto faz eu escrever hora com H como sem H, que vai soar do mesmo jeito. Ó, 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 ó. Esse H-O tem o mesmo som que o O sozinho. O, r, 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 r. A, a, a. O, r, 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 a, a. Hora. Daí que eu tenho hora é uma palavra com 4 letras, entretanto, 3 fonemas. Vocês entenderam, né? Eu disse que tanto faz escrever hora com H ou sem H, mas assim, dentro da ortografia, da norma culta, tenho que escrever com H. Inclusive porque se eu escrever hora sem o H, é outra coisa, outro sentido. Daí o H ele não faz nenhuma diferença no som, mas na hora de você ver escrito faz diferença, porque se eu disser, ora, você não entendeu o que eu expliquei? Esse ora, você não entendeu o que eu expliquei? É sem H, e é como uma interjeição, que é diferente do ora, que horas são, tá? Seguinte palavra, táxi, táxi. Estão vendo aqui que táxi é uma palavra com 4 letras, né? É mais fácil contar as letras do que os fonemas, porque as letras estão ali, ó, T-A-X-I. E aí, vamos pronunciar táxi. Táxi, 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 táxi. Olha lá. A, I, táxi. Esse X da palavra táxi tem 2 sons. Nele existem 2 sons. O som de k, táxi. Isso leva ao quê? Que táxi é uma palavra que tem 4 letras, mas tem 5 fonemas. Então, às vezes, a palavra pode ter mais letras e menos fonemas, ou menos letras e mais fonemas. Vai depender do sonzinho de cada letra. A última palavra dessa lâmina é canta, canta, canta. Ó, a, canta. Geralmente, o N, depois de uma vogal, ele não representa som. Na verdade, ele está nasalizando a vogal. Quer dizer, está falando que a vogal tem um som nasal, que é falado pelo nariz. Canta. A. E essa palavra, portanto, tem 5 letras e 4 fonemas. Ixi, agora que eu vi que as setinhas saíram do lugar, porque eu troquei a lâmina para cima, enfim, as setinhas saíram do lugar, eu não vou gravar de novo esse vídeo não, porque gravar vídeo dá muito trabalho, já tem 9 minutos de gravação, imagina que eu vou fazer tudo de novo, não vou. Vou pedir mesmo desculpas por essas setinhas estarem fora do lugar. No arquivo que eu vou enviar aí pelos meios internéticos, está tudo bonitinho porque não está gravado. Bem, vocês perceberam então, letra e fonema? O fonema é o som, a letra é o que representa por escrito o fonema, tá? E só para terminar esse canta, por exemplo, se eu tivesse a palavra Caio, que é o nome de gente, né? Caio.
É diferente can, tá vendo? O N faz esse A ser pronunciado an, que aí na palavra Caio, que não tem N, não se pronuncia Caio, né? Vamos para a próxima lâmina, que acho que é a última. É a última. A próxima, o próximo slide. E aí eu tenho um conceito que se chama dígrafo. Dígrafo são duas letras que representam um só fonema. Como assim? A gente acabou de ver alguns exemplos. Duas letras é um nome que a gramática resolveu dar. Você precisa memorizar esse nome porque é chique, porque você fica uma pessoa mais culta. Imagina, não é qualquer um que sabe o que é um dígrafo. Dígrafo. Grafo vem de grafia, escrita. Né? É uma dicotomia, uma duplicidade. Dígrafo, duas letras que representam um só som. Dígrafo, dígrafo, dígrafo. Chuva, o CH são duas letras que representam um só som, que é sh. Lembra que eu falei? Podia ser xícara. Xícara é com X e soa igual. Quindim, olha lá. Quindim. O QU são duas letras que representam o som de k. Agora, se eu falasse, por exemplo, quadro, pensa na palavra quadro, aí quadro, aí não é a mesma coisa. O Q, U, junto com E e com I, que são dígrafos. Aborrecer, os dois R's representam esse som aqui. Tem lugares que fala aborrecer. Tanto faz, é um som só também. Dois R's representam um som só. Nascer. Às vezes a gente fala assim, nascer, mas não é assim como se fala. Se escreve com SC, mas se fala nascer, nascer. Esse SC tem o som de um S só. Então, vocês estão vendo, também é um dígrafo. Outra palavra, alho. Alho. LH. Eu pareço débil mental, mas não sou não, é só para vocês entenderem bem. O LH também tem um som só. Aliás, diga-se de passagem, um som bem difícil de se reproduzir, né? O alho, LH também é um dígrafo, duas letras que representam um só som. Guitarra, o GU. Aqui tem o RR também, mas eu já falei do RR aqui em cima no aborrecer. Guitarra, esse GU com o I. Esse GU também representa um som só, que é esse g. E a palavra, finalmente, pássaro, que são dois S's, que representam um som só também, que é tá bom? Então, repassando, dígrafos são duas letrinhas juntas que vão representar apenas um som, tá bom? Grafo, ele é uma duplicidade, uma dupla escrita que representa um só som. Decorem essa palavra, mas o mais importante é entender o mecanismo da coisa, que isso aqui é um som apenas. Bem, espero que vocês tenham entendido. Vou parar o vídeo por aqui, porque já tem 13 minutos e ninguém tem paciência para escutar, para ver uma coisa um vídeo mais longo do que isso, tá bom? Eu espero que tenham entendido e até a próxima videoaula. Tchau! Prestem tanta atenção quanto os suricatos da primeira lâmina.